Vamos entender algo muito profundo que a Bíblia chama de adultério espiritual que contamina a terra. Já vou explicar. A Bíblia sempre usa relações familiares para ilustrar, para nos fazer entender que tipo de relacionamento Deus quer ter conosco. Sim, relações familiares são como um modelo, um protótipo, uma metáfora do nosso relacionamento com Deus. Não é à toa que Deus se identifica como Pai, o Pai nosso que estás nos céus, e o seu Filho como Filho, não é? Então Deus se identifica como família, e Ele quer ter filhos, Ele quer que nós o tratemos como Pai. Mas uma outra analogia familiar que ele também usa frequentemente na Bíblia é a do casamento, para ilustrar que tipo de aliança ele quer ter com o ser humano. Como Deus quer se relacionar conosco, porque o que Deus busca de nós? Ele busca fidelidade, exclusividade. Assim como você, eu, quando nós amamos alguém, queremos aquela pessoa para nós, queremos que ela seja só nossa, não é verdade? Ou por acaso você quer dividir o seu amor, você quer dividir a pessoa que você ama com alguém? Você quer ver a pessoa que você ama nos braços de outro alguém? Duvido. Nesse mundo, há quem mate a pessoa para não vê-la nos braços de outro. E depois se mata ainda por cima. Quer dizer, é uma coisa absurda, mas para você ter uma ideia do quão profundo, quão forte é esse sentimento de exclusividade, de ciúme, de não querer ver a pessoa que você ama nos braços de outro. Deus, não de uma forma doentia, mas sadia, ele também quer exclusividade, ele também tem ciúme de nós, a Bíblia diz. Ele quer exclusividade, ele não quer nos dividir com outros deuses que são falsos, que não são deuses, que é pior ainda, não é? Que as pessoas neste mundo trocam o verdadeiro pelo falso. E o que a gente vê na Bíblia sobre esse assunto está em várias partes, desde o Gênesis até o Apocalipse, esta analogia da aliança, do casamento com Deus. E esta é a mensagem central do profeta Jeremias. Se você lê o livro de Jeremias, ele já começa usando a analogia do adultério espiritual para descrever o que o povo de Deus estava fazendo com ele. Eu vou ler aqui no capítulo 3 alguns versículos. Ele começa dizendo assim, lá a partir do versículo 2 e 3, ele diz assim: levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste? Quer dizer, falava para as pessoas levantarem os olhos para os montes e apontar um lugar onde eles não se prostituíram com outros deuses, porque o povo subia os montes para fazer altares a outros deuses, cultuar os outros deuses. Então Deus estava dizendo, Israel tem muitos montes, e Deus está falando para eles assim, levante os olhos para os montes, aponta um monte para mim aí, onde vocês não se prostituíram, onde vocês não me traíram. É forte, não é? É como o marido chegar para a mulher assim e falar assim, olha, aponta um apartamento aqui do nosso prédio onde você não entrou e me se prostituiu e me traiu com outro homem. Muito forte, não é? Mas é isso que Deus falou para Israel. Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Quer dizer, Deus está dizendo aqui para Israel, a sua esposa,
você se portou como uma prostituta no caminho, esperando o primeiro que passasse. O primeiro Deus, a primeira proposta de Deus que se apresentou a você, você agarrou. Olha, toma aqui, esse Deus aqui é da fertilidade. Eu quero esse Deus. Esse Deus aqui é da chuva. Esse aqui é do sol. Esse aqui é para te dar dinheiro. Já viu aquelas casas de religião que as pessoas entram e vão comprando as coisas para trazer sorte? Pois é, era isso que o povo fazia, tipo isso. E Deus então fala das consequências dessa atitude, dizendo: por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, ou a chuva da colheita. Mas tu tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Você nem se envergonha do que você está fazendo. Você nem percebe que a terra está seca, que vocês estão sofrendo por causa dessas suas prostituições, dessa sua infidelidade. E sucedeu que, no versículo 9, ele diz: sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Porque o povo fazia deuses, pegava pedra, pegava madeira, esculpia e fazia um boneco, uma imagem, e dizia: esse aqui é o Deus tal, esse aqui é o Deus fulano, esse aqui é o Deus beltrano, esse aqui é o Deus disso, é o Deus daquilo. Quer dizer, contaminavam a terra pelo adultério com a pedra e com a madeira. Não é diferente de hoje, não é? Hoje você também vê as pessoas traindo a Deus com pau, com pedra, com gesso, com metal, com papel, com plástico. Você vê as pessoas traindo Deus com objetos, chamando aquele objeto de Deus, atribuindo poderes a um objeto que ela mesma, que alguém criou com as mãos, com as próprias mãos. A coisa criada, elas fazem maior que o Criador. É muito difícil de entender isso, não é? Isso insulta a inteligência. Mas as pessoas que traem não estão usando a inteligência naturalmente, nem as que traem a Deus, nem as que traem o marido, que traem a esposa, não estão usando a inteligência, estão usando o coração, estão usando os sentimentos. Porque se pensassem um pouquinho, não trairiam. Então, as pessoas traem a Deus com pau, com pedra, com gesso, com metal, os seus ídolos que elas chamam de deuses, as suas imagens que elas dizem: não adoro não, é só venero. Só venero, não é assim? Já desobedecendo os mandamentos, que diz: não as terás, não as farás, não terás imagens de escultura, não farás imagens para si, nem semelhança de nada no céu, na terra ou debaixo da terra. Mas elas colocam as imagens no pedestal, na parede, no retrovisor do carro, no pescoço, e ali elas atribuem aquilo a um tipo de Deus ou de veneração às suas crenças. Mas não é só a imagem de pau, de madeira, de gesso. Há quem coloque o seu time de futebol acima de tudo e de todos. Não é? Há quem mate pelo seu time, há quem morra pelo seu time, quem brigue, tire sangue, não é? Quem dê todo o seu dinheiro, venda a sua casa para comprar um bilhete para ir assistir o jogo do seu time em outro país, não é isso? Não é verdade? Nunca fez isso por nada nem ninguém mais, mas pelo time ela fez. Há quem adore, coloque o seu cantor favorito, o seu ator, o seu artista, o seu atleta como seu ídolo. Ela coloca essa pessoa que ela admira numa posição de Deus. Você já viu nos shows como as pessoas tratam seus ídolos? O ídolo, se o cantor, se a pessoa no show, se o artista, a celebridade estalar os dedos, a pessoa deixa até o marido. A mulher deixa o marido, a filha deixa a casa dos pais, a pessoa deixa o país dela, ela vai embora com aquele ídolo, ela faz o que quiser, ela tira a roupa, faz o que quiser. Ela perde completamente a noção da realidade para ficar com aquele ídolo. Quer dizer, aquele ídolo se tornou o seu Deus. Então,
São ídolos de madeira, são ídolos celebridades, são ídolo chamado Mamon, o deus Mamon, que é o deus dinheiro. Pessoas que tratam o dinheiro como se ele fosse a solução para tudo. Para elas, o dinheiro é tudo. Não, eu que não trabalho para ver, eu só confio no dinheiro, dinheiro resolve e tal. Enfim, ela vive, ela dá a vida pelo dinheiro. Há quem morra. Eu já conheci pessoas que morreram porque não quiseram dar um relógio para o ladrão que apontou a arma no trânsito, quis levar o relógio e a pessoa disse, não dou o relógio. Levou um tiro na cara, morreu por causa de um relógio. Não é? Então assim as pessoas, tanto o ladrão que mata, que tira a vida da outra sem motivo, não é? Por um relógio, por um pedaço de metal, como a outra que perde a vida por um pedaço de metal. Então as pessoas colocam dinheiro no lugar de Deus, colocam a mãe, colocam o pai, né? A família se torna o Deus delas, a netinha, o netinho, o filho. Há quem morra por um político, quem idolatre um político, uma ideologia política, briga com os outros, vai para a internet, vai gritar, vai xingar, vai fazer tudo na internet, vai dar vida, vai manifestar por um político, protestar por um político, não é? Por uma ideologia, vão presos, enfim. E Deus tem que assistir a isso todos os dias. Deus do céu tem que assistir a isso todos os dias, as pessoas trocando por coisas sem valor, por pessoas inferiores a Ele, e assistir esse adultério espiritual diariamente. Mas esse adultério espiritual não dói só no coração de Deus. Também dói no coração, na vida dos adúlteros. É que a pessoa se acostuma tanto com o sofrimento que ela não percebe. Ela não percebe que o adultério que ela está cometendo, o adultério espiritual, está estragando a terra. Você vê o seu bairro estragado, a sua cidade estragada, o seu país estragado, você vê o mundo sendo estragado aí com bombas, com isso, com aquilo. Você vê o mundo sendo estragado, um mundo tão bonito, não é isso? Que Deus criou com perfeição. Você vê o ser humano estragando o mundo? Você não vê os animais estragando o mundo, você vê? Não, você vê o ser humano estragando os animais, estragando a natureza, os mares, as cidades que eles mesmos construíram. Você vê o ser humano estragando tudo. Por quê? Adultério espiritual. O adultério espiritual contamina a terra, diz a palavra de Deus. Estraga tudo. Estraga tudo. Como uma pessoa que trai o cônjuge, estraga toda a família, destrói toda a família, o ser humano destrói a terra, destrói a sua própria vida, porque trai a Deus, infelizmente, todos os dias. Mas em tudo isso, Deus, no seu infinito amor e misericórdia, diz para o povo, como ele fala nesse capítulo de Jeremias, ele ainda diz assim, volta para mim, que eu vou usar de misericórdia para com você. Volta para mim. Mas as pessoas se fazem de surdas. Não sei o que elas fazem, mas elas continuam, preferem insistir nas suas prostituições do que escolher a fidelidade e serem exclusivas de Deus.